Juliana, bom dia. A pronúncia do seu nome é Faine ou Faine? Faine, professor. Calma aí, já vou mudar o nome. Faine. Ah, tá. É o quê? É italiano? Sim, italiano. Bacana. Bom dia, gente, tudo bem? Vamos pegar o nosso livro 2. Vamos lá? Estão vendo aí, turma, a tela? Página 42, por favor. Bom dia, Gabriel. Podemos, turma? Bom dia, professor. Bom dia, Laura. Oi? Laura, eu não entendi o que você falou. Você perguntou qual era o livro? É o livro 2. Não. Bom dia, professor. Ah, bom dia, tudo bem? Tudo. Podemos começar, turma? Quem é que está com o nome de Mota, gente? Ana Clara Mota. Ah, tá. Bom dia. Bom dia. Vamos lá, né, gente? Tá todo mundo enxergando aí a telinha? Sim, sim. Sim. Então, todo mundo já acertou no chat também, né? Página 42. Gente, olha só, vocês vão ler com a professora Eliane, que é o primeiro texto, não sei se vocês já leram com ela, algum texto que estava falando sobre regras de trânsitos, né? E a gente vai... Aqui está falando, depois de ler sobre alguma das regras de trânsito que os brasileiros devem seguir, que tal conhecer um pouco sobre uma ferramenta tecnológica que auxilia motoristas e pedestres a localizar um lugar específico em um mapa? Descobrir os percursos para chegar até lá. Trata-se do GPS, que é uma sigla em inglês que significa Sistema de Posicionamento Global. Você já utilizou um GPS? Sabe como essa ferramenta funciona? A seguir você lerá um artigo de divulgação científica que apresenta informações sobre o uso do GPS. Leia o texto e responda as questões que o seguem. Gente, eu acredito que você certamente sabe o que é GPS, né? Questão de pai, mãe, né? Às vezes está perdido com o endereço, às vezes o próprio Uber, né? Você mesmo tentando se localizar, achar um endereço. O uso constante de GPS pode prejudicar a memória, diz pesquisa. Estudo canadense sugere que a capacidade do cérebro pode ser prejudicada com o uso frequente de gadget. Turma, eu gostaria que vocês me ajudassem na leitura, tá? Eu. Alguém lê o primeiro parágrafo? Quem pode ler o primeiro parágrafo? Apesar de ter pode. Eu não entendi, porque duas pessoas falaram ao mesmo tempo, eu fiquei perdido. Eu não gosto de GPS mesmo. Por mim, poderiam tacar até no lixo.
Pode ir, professor. Então, no caso, quem vai ler primeiro é Maria Clara? É. Posso ler o segundo? Pode. E quem pode ler o terceiro? Aí. Eu posso. Eu. Tá, quem pode ler o quarto? Vamos, gente, eu só tenho 40 minutos. Quem pode ler o quarto? Eu. Então tá, eu. Quem pode ler o quinto? Eu. Ok, eu. E quem pode ler o sexto? Então vamos começar aqui. Gente, isso aqui é aula de redação, tá? Leitura é participação. Eu acho que vocês esquecem disso. Começa então, Maria Clara, por favor. O uso constante de GPS pode prejudicar a memória de pesquisa. Apesar de ter facilitado a vida de motoristas nas grandes cidades, o uso contínuo do GPS pode prejudicar uma área do cérebro responsável pela localização. Um estudo da Universidade de McGill, no Canadá, sugere que o uso frequentemente do sistema de localização via satélite pode causar problemas de memória e orientação espacial. O estudo publicado no ping.org.com considerou duas das maneiras mais comuns das pessoas se localizarem. A primeira delas é quando a pessoa busca pontos de referência para a construção de mapas mentais. A outra, chamada de estímulo-resposta, é uma espécie de piloto automático, quando uma pessoa usa repetidamente o mesmo caminho ou opta por rotas conhecidas e acaba fazendo quase sem pensar. Esta forma é semelhante ao uso de GPS. Analice, aqui é opta, tá? Oi? Você falou opta, mas é opta. Tá, opta. Próximo. Os participantes da pesquisa, adultos mais velhos que usam GPS, que não faziam uso do aparelho, navegaram por labirintos virtuais enquanto o cérebro passava por uma ressonância magnética. Os mais jovens dentre eles preferiram um método de navegação especial. E os mais velhos preferiram um processo de estímulo-resposta, semelhante ao que acontece com o GPS. Ok. Próximo. Outra descoberta foi que quem usa o sistema de navegação espacial sem GPS teve aumento da atividade da região hipocampo e tinha mais massa cinzenta nessa área. Esta região do cérebro está relacionada com a memória e a localização. Por isso, os cientistas suspeitam que a navegação automática do estilo GPS poderia atrofiar o hipocampo e afetar a memória o tempo. Próximo. Os participantes que usaram o sistema espacial, diferente daquele com o GPS, ainda se saíram melhor que os outros em um teste cognitivo, geralmente usado para diagnosticar o mal de Alzheimer. Mas os pesquisadores ainda não sabem se usar o sistema de navegação espacial ajuda a desenvolver hipocampo e, por consequência, a memória. Ou se quem opta por usar esse sistema de localização já tem o hipocampo mais desenvolvido. Próximo, quem pode ler o último, gente? Quem pode ler o último? Pode ler 2 vezes? Pode. Posso ler? Os cientistas, posso? Os Pode, cientistas, no entanto, não estão dizendo para banirmos o GPS de nossas vidas, mas para que não usemos o aparelho com tanta frequência, para atividades que já conhecemos, ou para retornar de percursos em que usamos o aparelho durante a ida. Ok.
Gente, quando vocês forem falar alguma coisa assim, eu posso ler, não sei o que, não sei o que, tá, eu quero que vocês, claro que vocês leiam, né? Mas vocês falam o nome de vocês, para eu poder saber com quem que eu estou falando, porque vocês falam assim, eu. Eu não sei quem é eu. Aí quando vocês falam quem é eu, a minha tela está compartilhada no livro, então eu não vejo a tela que está agora. A minha tela está com essa parte meio esverdeada, meio amarelada aparecendo. E eu estou visível, eu estou com o vídeo ativado. Vocês não estão com o vídeo ativado e eu estou com a tela compartilhada. Então vocês falam assim, eu. Aí eu fico assim, eu. Aí eu tenho que identificar. Aí eu, gente, quem é que está falando? É Miguel, é Rodrigo ou é Cauã? Na hora que eu estava confundindo, o Leonardo. Né? Depois, eu. Vocês precisam falar o nome, assim, exemplo, sei lá, Ronaldo, professor. Paulo, professor. Francisco, professor. Tá entendendo? Ô, professor, você tá em que página? Eu estou na página 43. Ah, obrigado. Por nada. É isso mesmo. Gente, olha só, gadget, no caso, é um termo em inglês utilizado para designar qualquer dispositivo eletrônico portátil, atrofiar, deixar de desenvolver, cognitivo, relacionado à aquisição de conhecimento. Então, quando a gente fala que alguém tem limitação cognitiva, é uma pessoa que não consegue entender ou identificar o conhecimento, tá? O texto que você leu tem como objetivo principal ensinar os leitores a utilizar um GPS, divulgar os 2 tipos de GPS mais eficientes, convencer os motoristas a não utilizar mais o GPS ou apresentar dados obtidos em um estudo sobre o uso do GPS. Qual seria a resposta, turma? Letra D de dado, né? Letra D. Ok. Isso aí, Arthur, Ian. Gente, vocês reclamam muito. Vocês estão falando umas coisas aqui no chat, umas coisas nada a ver. Vocês sabiam que nesse tipo de aula não pode ficar falando essas bobagens que vocês estão falando no chat? É em 7º ano. Parem com essa mania de criancinha de 8, 9 anos, hein? Pelo amor de Deus. Coisa mais 8, 9 anos, eu. Sabendo que o texto faz referência a uma pesquisa, responda as perguntas a seguir. Que descoberta foi feita pela pesquisa que está sendo divulgada? Aqui diz, né? A pesquisa divulgada sugere que, quando utilizado com frequência, o sistema de localização via satélite, no caso o GPS, pode ocasionar problemas de memória e orientação espacial. Turma, eu acho que alguém colocou alguma resposta diferente? Semana que vem, eu vou pegar o livro sem resposta. Professor, eu fiz a minha resposta. Fala para mim, o que você colocou? Que o uso de GPS pode prejudicar a memória. O GPS pode prejudicar a memória e a orientação espacial. Tá. Gente, isso é uma verdade. Eu não sei se vocês já repararam, mas assim, ó, tudo tem vantagem e desvantagem. A internet tem uma vantagem, né? A internet tem várias vantagens. Você pode se informar, com uma palavra você vai no Google e aquela palavra vem para você com várias informações. Mas eu fico pensando, quando eu estudava, não tinha internet. Então, quando eu estudava, vamos dizer que o professor de ciências falasse sobre o reino quinidário. Eu tinha que ir à biblioteca pesquisar, as mães e os pais de vocês também pensaram por isso. Abrir o livro, pesquisar, copiar, ver o índice, procurar uma resposta da outra, um texto da outra, resumir. Agora o aluno vai na internet, copia tudo e entrega para o professor na maior cara de pau. Quer dizer, o que esse menino fez? O que esse aluno estudou? Né? Mesma coisa é o GPS. Você não para mais para perguntar, por favor, como é que eu faço para ir? É claro que o GPS ajuda sim,
Mas vocês devem saber de casos que o GPS coloca as pessoas numa furada, numa fria, numa situação desconfortável. A morte. Se você bota GPS, pode te levar à morte. Pode o quê, Léo? Não entendi. Te leva da morte. Tem vários pessoas que morreram Uma vez eu parei no GPS dentro de uma Eu tô em favela. comunidade. e morreu. Mas dentro de comunidade, gente, Eu não é a também comunidade, parei o dentro problema dessa. é o perigo, né? Não as que Eu as pessoas da já parei comunidade dentro da são Rocinha, perigosas. por causa do GPS. A minha mãe tava saindo pra comprar roupa pra ela. Aí minha mãe usou GPS, ela entrou dentro de uma comunidade. Aí minha mãe, chegou lá, falou pra ela voltar de ré sem olhar pra frente. Né? Ela foi lá, não olhou, só olhou pra trás. Se ela olhasse também, né, ia ser complicado. É o que hoje eu... Eu ia dar minha... né? Ele tava com aquele capuz na frente lá. Não sei o nome daquilo não. Tipo uma... Pra não aparecer o rosto. Tô ligado. Essa informação é dada no início ou no final do texto, gente? No início. No início, né? Até no título. Então, no início do texto. Por que você acha que essa informação se encontra nessa parte do texto? Professor, eu coloquei assim, ó. Pois explica ao leitor o que vai ser dito no texto. Repare que o leitor veja como isso é importante. Sim. Sim, já para despertar no cérebro. Passava na CDD. Gente, olha só, mas quando a gente fala em comunidade, tem muitas pessoas honestas e dignas na comunidade. Vocês sabem disso, né? Que a gente não pode generalizar que quem mora na comunidade vai roubar e furtar as pessoas. Todo mundo está entendendo isso, né? Sim. Quando a gente fala comunidade, a gente está se referindo que é um lugar mais propício ao tráfico. Se bem que a gente sabe que em vários lugares pode ter tráfico. Gente, uma vez na faculdade me ofereceram droga na faculdade. Eu nunca imaginei uma coisa dessa, né? Então é onde a gente menos espera. Quando a gente fala comunidade é porque é o lugar mais propício, né? Propício seria a comunidade, mas a gente tem que ter muito cuidado ao falar, porque senão as pessoas podem interpretar que como a gente está generalizando, dizendo que quem mora na comunidade, e não é isso que a gente está falando, tá? Minha mãe fez um projeto na CDD, eu já vi bandido. Não é mesmo, Ana? Que tipo de projeto? Fazer na CDD porque eu não gosto de... Projeto Entre Morre. Gente, eu dou aula numa situação bem complicada. Falem. Eu e minha família, a gente tava indo pra São Cristóvão. Aí, a gente tinha entrado lá no GPS, a gente tinha entrado na Vila João. E quem entrou lá nunca sai vivo, né? Sai morto, né? A gente entrou lá, saímos rapidão, porque lá é perigoso também, né? Porque lá tem vários assaltos já. Teve até o cara que morreu lá, vista, que entrou lá sem querer e... Entendi. Ô, Ana, parabeniza sua mãe aí, tá? Pela ação, pela atitude. Bela ação, bela atitude. Ana Clara, parabeniza sua mãe por mim, tá? Por favor. Então, essa bolinha verde da letra A, todo mundo respondeu, né? Nossa, falou em bandido, vocês gostam desse assunto, hein? Quem foram os participantes da pesquisa e onde ela ocorreu? Então, vamos lá, gente. Quem foram os participantes da pesquisa? As pessoas adultas mais velhas. São duas perguntas na letra B. Que usavam...
Então, no caso, quem foram os participantes da pesquisa? As pessoas adultas mais velhas. E onde ela ocorreu? Na Universidade de McGill, no Canadá. Professor, Oi. eu coloquei assim, olha, pessoas que usavam frequentemente o GPS, como adultos. Sim. E no caso você respondeu onde ela ocorreu também, Maria Clara? Aham. Então, ok. Gente, eu espero que esse chat vocês estejam falando coisas do conteúdo, né? Porque não dá mais para ficar falando Chega, né, gente? Já deu, né? Não é gostoso de banho. Não, sim, Rian. Quando eu falei, vocês gostam de falar sobre bandido, não é uma questão do bandido, é uma questão genérica, né, que eu tô falando. Sim, sem dúvida, né? Tem uma questão sociológica, tem uma questão psicológica, né, Rian? Quando a gente fala sobre isso. Exemplo, eu estou falando isso, mas é um assunto que é atraente. Quando eu estou falando de vocês gostam de falar de bandido, é para vocês pararem de falar, entendeu? Eu não estou falando sobre isso. Até porque eu estava lendo sobre o próprio Fernandinho Beiramar, um desses dias, né? E. Tá, pode deixar, Ana, eu vou seguir. Vou seguir lá no Instagram, tá? E ele é inteligentíssimo, Rian. Então, é até uma ironia. O filho dele, ele é bandido, está preso. O filho dele é advogado, está fazendo direito. Essa altura do campeonato já terminou. Estava falando da inteligência dele, porque para ele poder ser bandido, ele tem que ser, no mínimo, inteligente, né? O único erro de uma pessoa que é bandido, é ser bandido, né? Sim, tem várias histórias. A gente poderia até dizer que são nossos Robin Hoods, né? Vamos dizer assim. Alguns. Mas é aquilo, gente, o tráfico é errado, tá? O tráfico é errado, bandidagem é errada, tá? Terceira, o estudo considerou duas formas comuns de as pessoas se localizarem. Quais são essas formas? Professor, eu coloquei assim, ó, pode falar? Hum, Buscar por lugares de referência. E a outra é por estímulo-resposta. Um tipo de piloto automático. sim, o piloto automático, né? Você já vai sem raciocinar. Você já vai por uma questão de modo automático, né? Você não raciocina, você já vai fazendo porque já aconteceu alguma vez. Aí, de repente, sei lá, o rio transbordou e você vai, né? Gente, Emanuel é sempre assim, gente. Ai, Emanuel. Ó, Rian, você entendeu minha colocação? Rian, coloca isso para todo mundo, para a turma toda ler. Gente, dê uma lidinha aí no que o Rian está colocando no chat. Faça um texto, Rian, por favor. Faça um texto e leia para a gente na aula. Na próxima aula, você pode, se você tiver ainda com vontade de fazer o texto, você faça e a gente compartilha. Tá? Pode deixar que nós vamos compartilhar. Eu compartilho aqui.
Rian, é uma coisa. É porque agora não é hora disso, mas um dia eu vou contar uma história para vocês sobre uma situação parecida. Qual é a dúvida, Luna? Vamos lá, são duas formas, né? Uma forma é quando as pessoas se orientam por meio de pontos de referência e constroem mapas mentais a partir deles. Ok, Luna? Ok. E a outra é quando a pessoa opta sempre por utilizar o mesmo caminho. No caso, seria o piloto automático que a Maria Clara estava se referindo. Ou esse piloto automático seria, numa linguagem formal, o modo automático. Quer que eu deixe aqui, Luna, para você se basear? Por favor, professor. Essa resposta está na página 42, no segundo parágrafo. Quem está falando? Rodrigo Teixeira. Rodrigo. Obrigado, Rodrigo. Eu só vou deixar aqui para a aluna poder se basear. Que termos científicos são utilizados no texto para denominar essas duas formas de localização? Gente, olha só. O que seriam esses termos científicos? Na verdade, seriam jargões. São palavras que não fazem parte do nosso universo. Exemplo, nas aulas de ciências. Nas aulas de ciências, vocês não ouvem algumas palavras que vocês falam assim, o que ele está falando? Não tem umas coisas meio assim? Os próprios nomes científicos, né? Eu não sei se vocês estão estudando botânica ou zoologia, mas eu sei que no 7º ano a gente estuda animais e plantas, né? Seres vivos, em geral. Esses nomes científicos. Gente, a própria bula de remédio, a receita no médico, ou então o próprio, sei lá, contrato de advogado. Não tem vontade de falar assim, meu Deus, o que eles estão falando? Parece que eles estão usando um outro idioma, né? Só que, na verdade, seriam jargões. E o texto está falando de termo científico, que no caso seria método de navegação espacial e processo de estímulo-resposta. Luna, você já está comigo? Já se encontrou? Já. Pode Tá. mudar. Turma, então todo mundo já foi para... Todo mundo já respondeu as duas opções da terceira questão? Então nós podemos ir para 4, né? Maria Clara, leia para mim, meu anjo, por favor. Tá. Outra descoberta foi que quem usa o sistema de navegação espacial, sem GPS, deve ter aumento de atividade na região do hipocampo e tinha mais massa cinzenta nessa área. Esta região do cérebro está relacionada com a memória e localização. Por isso, os cientistas suspeitam que a navegação automática, no estilo GPS, poderia atrofiar o hipocampo e afetar a memória com o tempo. Ok, obrigado, Maria. No texto, há a definição de um termo científico, o hipocampo. Então, escreva essa definição. Então, vamos lá, né, gente? Esta região do cérebro está relacionada com a memória e localização. Olha só, gente. O cérebro tem várias funções, vocês sabem disso, né? E uma das funções do cérebro é exatamente localizar, de localização relacionada à própria memória. Então, essa é uma função do hipocampo. Então, no caso, o hipocampo é uma região do cérebro relacionada com a memória e localização. Posso para a próxima? Pode.
Com base nesse texto, quem teria menos chance de ter a memória afetada ao longo do tempo? Eu coloquei assim, ó, as pessoas em que usariam as outras formas de se localizarem com o piloto automático. Sim. Gente, uma vez eu tenho uma parte da minha família que mora em São Bernardo do Campo, em São Paulo. E eu tinha ido com a minha avó e a minha irmã visitar esse meu tio, que mora em São Paulo, São Bernardo. E o meu tio iria nos buscar de carro. Só que ele estava demorando muito, ele estava demorando. E eu lembrei do caminho. Olha isso, gente. Eu fui uma vez. Eu tinha lembrado do caminho de onde ele morava. Turma, o meu tio desesperado, porque na época não tinha celular, o meu tio desesperado. E aí eu fui no orelhão, porque na época era orelhão, liguei para a casa do meu tio e tinham dito que meu tio já estava nos esperando e que meu tio estava ligando, estava desesperado que nós não estávamos ali. E meu tio achando que tinham sequestrado. Eu sei que dentro de uma hora e meia, eu cheguei à casa do meu tio, eu peguei um táxi com a minha avó e a minha irmã e fui falando, ó, é assim, tem um mercado chamado Barateiro, o nome do mercado era Barateiro, o nome tinha um subbairro chamado Piraporinha, aí o senhor sobe uma ladeira, gente, era assim, e eu cheguei lá desse jeito, então vocês veem, não tinha nem GPS nessa hora. Então você coloca o cérebro, né, para desenvolver, isso é fantástico, né, gente, essa questão do cérebro. Às vezes vocês não lembram de alguma coisa, de algum lugar que você passou, isso é maravilhoso, né? Eu curto muito esse assunto. Tudo voltado ao cérebro eu gosto, gente. Muita coisa. O texto é voltado apenas para estudiosos do assunto ou para o público em geral? Não, pode falar? Pode. Não, esse assunto é em geral. Os adultos, pois eles usam frequentemente os meios de localização e até mesmo as crianças para alertarem os adultos o quão o GPS pode ser prejudicial. Ok, então é para o público em geral, né, Maria? Então vamos lá, para o público em geral. Ponto. Cite elementos do texto que justifiquem sua resposta. Então vamos lá, ó. Sistema espacial diferente daquele com GPS, sistema de navegação espacial sem GPS, objetivando com isso que as pessoas não conhecedoras do assunto compreendam o conteúdo. Posso para a próxima, turma? Sim. De acordo com o texto, o que os pesquisadores ainda não descobriram sobre o assunto? Calma, professor, eu tô fazendo aqui a minha, tá? Tá. Gente, que assunto é esse, gente? Que assunto é esse, Luan? Que maluquice é essa aí? Vocês estão falando de quê, gente? Vocês estão falando, eu estou achando que vocês estão falando de resposta, vocês me vêm com uma coisa assim. Ah, tá. Ué, mas você leu o texto ou você só está falando sobre aquela citação que ele estava se referindo? Professor, acabei a minha resposta. Ok. Pode falar? Pode. Eles ainda não descobriram se o uso de navegação espacial se refere diretamente à memória das pessoas. Sim.
Sim, sim, sim. É... Alguma dúvida até aqui, turma? Não. Não. Observe como é feita a conclusão do texto e responda de que forma a pesquisa divulgada pode ser útil na vida das pessoas. Como que essa pesquisa pode ser útil, gente, para as pessoas? Eu coloquei para o bem-estar delas e até mesmo para se prejudicarem menos em questão a essa relação. Para se prejudicarem menos, é maravilhoso. É para evitar, né? Se prejudicarem menos é evitar o problema, na verdade, né, Maria? Evitar problemas de memória, né, gente? Utilizar o GPS com menos frequência. Releia o fragmento a seguir. Quem pode ler para mim? Eu. Vai, Maria. Eu. Maria Clara. Quem é o outro eu? Rodrigo. Pode deixar ele ler, eu já li o Tá, outro. então vai, Rodrigo, leia, por favor. Oi, Mas Rodrigo. pesquisadores ainda não sabem se usar o sistema de navegação espacial ajuda a desenvolver o hipocampo. E, por consequência, a maioria, A memória. ou se quem opta por usar a memória, ou se quem opta por usar este sistema de localização. Aqui não é o PITA, não, aqui é Ah, óptica. tá. Ou se quem opta por usar este sistema de localização já tem o hipocampo mais desenvolvido. Tá, então olha só, turma. Vocês devem estar vendo a disjunta adverbial essa altura do campeonato com a Eliane, não estão vendo? Ela deu isso hoje. Então, a disjunta adverbial, o que é uma adjunta adverbial? É quando eu tenho uma locução adverbial e quando eu tenho um advérbio. Uma locução adverbial é quando eu tenho duas ou mais palavras. Eu fui ao consultório da doutora Adriana. Ao consultório da doutora Adriana é uma locução adverbial de lugar. Eu fui à escola. Também é uma locução. Eu fui lá. O lá é um advérbio. Então, toda vez que nós tivermos verbos intransitivos, o que vier depois serão os adjuntos adverbiais que estão voltados para os advérbios e as locuções adverbiais. No caso, quando eu falo ainda e já, está dando uma circunstância de quê? Ainda e já está dando uma circunstância de tempo. Certo? Então, no caso, ainda e o já, na morfologia é advérbio. Na sintaxe é adjunto adverbial. Pessoa chamada. Oi. Chamada. Ah, tá. Miguel Santana. Leonardo Roy. Luan. Ian Soares. Ana Clara Mafra. Arthur. Pedro de Andrade. O Miguel botou presente lá no chat. Duda Modesto. Ok. Gabriel. Lucas Rabelo. Presente. Pedro Basílio. Rodrigo Ourique. Ana Clara Mota. Presente. Analice Fonseca. Maria Clara. Luna Maria. Suzana. Presente. Júlia. Brena. Rodrigo Teixeira. Lucas. Em 4, Noel. Emanuel. Ok. 23 pessoas. Menos de 1 minuto para acabar a aula. Turma, então é isso. Façam a B, tá, por favor. É, professor.